dia a todos. Dentro de instantes, estamos dando início à Santa Missa desde a paróquia de Santo Antônio. Então se prepare na sua casa, vai se colocando diante do Senhor, fazendo a sua preparação para a Santa Missa de hoje. Deus abençoe.
Bom dia a todos. Vamos repassar as leituras de hoje. Primeira leitura. Encontra-se no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e do 22 ao 33. Salmo de resposta é o Salmo 15. Versículos 1º e 2a, 5º, 7º e 8º, 9º e 10º e 11. A resposta é o versículo 11ab. Segunda leitura. Encontra-se na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 17 ao 21. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. E a oração eucarística será a segunda. Que a paz e o amor de Maria estejam em nossos corações. Amém? Intenções para a Santa Missa. Pelas almas de Lauro Donizete Prado, pelas almas do purgatório, Maria José Correia Lobato, 7º dia de falecimento, Isabel Dias Damiani, Oscar Pereira de Souza, Olival Leda, José Adalto Russini, Paulo Sérgio Leda, Euclides Dias França, Adelino Francisco Martins, Zélia Cavarçã, 7º dia de falecimento, Arlinda Leme de Oliveira, Aparecida Leme Escola, Maria Sebastiana dos Santos, José Gabani, 1 ano e 3 meses de falecimento, Sebastião Pereira de Lima, Maria Roberto Romani, Maria Malavasi, Eloy Romão Pedro Longo, Ofélia Pereira de Lima, Hermantino Prado, Adriano Pereira de Lima, Rosa Joanina Vani, Marina Malavasi, Justino Vani, José Antônio de Túgaro, Lázara Cordeiro. Pelas almas do purgatório, Horácio Xavier, Francisca Aguiar Prates, Hilto Dias, Benedita Vieira, Antônio Sanches, Edneu Fantini, Hermínia Quintas Zacarias. Em ação de graças, as 13 almas benditas, pelo aniversário natalício de Pietro Gabani Varasquim, 9 anos, por uma graça alcançada, pelo aniversário de Lourdes Valbueno de Lima, pela gestação de Rosilene Bueno de Lima, pela erradicação da pandemia do coronavírus, pela saúde de Cecília Froline Galassi, pela saúde de Célia Maria Valentim, pela proteção divina para uma família, pela família de Marilu Potenza e pelo mundo inteiro.
Terceiro domingo da Páscoa. Os discípulos de Emaús voltavam tristes, mas são alcançados pelo Cristo que caminha com eles, explica-lhes as Escrituras e parte o pão. Também nós, reunidos em comunidade, ouvimos sua palavra e partimos o pão da vida. Mas, de fato, como reconhecemos a presença de Cristo? Ele não pode ser um estranho para a comunidade, nem para cada um de nós. Ele está presente na palavra, na Eucaristia, nos gestos nobres que edificam a vida e o reino. Iniciemos a Santa Missa. Bom dia a todos que nos acompanham pela internet e já colocando suas intenções, seus pedidos e agradecimentos a Deus. Iniciando a Santa Missa invocando Deus Unitrino, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que dá constância e conforto, vos dê a graça da harmonia e da concórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Momento do ato penitencial, vamos pedir perdão das nossas faltas, dos nossos pecados. Diante do Senhor, Deus da vida, nos apresentamos humildemente e pedimos perdão de nossos pecados. Vinde, Senhor, e libertai-nos. Então, no instante de silêncio, façamos nosso exame de consciência, pedindo perdão. Por causa de nossos desencantos com a vida e pela falta de esperança, Senhor, tende piedade de nós. Porque cultivamos em nós ilusões passageiras e não o amor verdadeiro e redentor. Cristo, tende piedade de nós. Por causa de nossos desânimos nas dificuldades que encontramos, Senhor, tende piedade de nós. Porque não prestamos atenção em vossa presença, na palavra e na Eucaristia. Cristo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o hino de louvor.
fomos por Ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, os glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. por vossa imensa glória. Oremos. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória de seu nome, rendei-lhe glória e louvor, aleluia. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Liturgia da Palavra. Iluminados pela Palavra, podemos reconhecer logo a presença do Cristo ressuscitado, que se põe ao lado dos que confiam e esperam nele. Reconhecemos Jesus ressuscitado na leitura assídua da palavra, na participação da Eucaristia e na solidariedade fraterna. Primeira leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e do 22 ao 33. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus,
e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, e se o tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Segunda leitura. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 17 ao 21. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então
respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito, antes da criação do mundo. Ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Aclamemos ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele.
Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Estamos no terceiro domingo da Páscoa e Jesus continua ainda se revelando aos discípulos, mostrando que Ele está vivo e presente no meio de nós. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Como nós ouvimos nas leituras de hoje, a leitura dos Atos dos Apóstolos, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele levanta a voz à multidão e começa a falar do próprio Cristo, que não era possível que a morte o dominasse. Ele venceu a morte. O próprio Salmo 15, no versículo 10, nos diz: assim como também o próprio livro dos Apóstolos, como o próprio Pedro também, ele proclama: ele não foi abandonado à região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Como o próprio Pedro diz, Davi, ele morreu e todos ainda hoje visitam o seu túmulo. Mas Cristo, ele ressuscitou. O próprio Davi disse, falando de Cristo: pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Ou seja, Davi falando do próprio Cristo, aquele que seria enviado pelo Pai, do qual a morte foi vencida. Pedro também, na sua carta, ele nos diz que nós fomos resgatados pelo precioso corpo e sangue de Cristo, o Cordeiro sem mancha. Jesus, ele passou por todos os atrozes, derramou seu sangue por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E Jesus continua ainda se revelando. E no Evangelho de hoje, Jesus vai se apresentar para os discípulos de Emaús. Eles saíram de Jerusalém, estavam indo para Emaús, claro, tristes, estavam com medo, estavam desanimados e conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido em Jerusalém. E nisso então Jesus começa a caminhar com eles e começa a conversar com eles. E Jesus então pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? E Cleófas então diz para esse peregrino, que até então eles não tinham reconhecido Jesus:
Mas o que aconteceu? Você não está sabendo o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, foi morto pelos sumos sacerdotes, pelos chefes da lei, o entregaram, crucificaram. E nós tínhamos a esperança de que ele iria libertar a Israel. Mas faz 3 dias que isso aconteceu e nós também não encontramos o corpo dele. Eles começam a falar para Jesus tudo o que tinha acontecido. As mulheres foram ao túmulo, não viram o corpo dele lá. Diz as mulheres que os anjos disseram que ele estava vivo. Os discípulos foram até também ao túmulo, também não encontraram seu corpo. E Jesus então, ele diz: como vocês são lentos na inteligência. E Jesus então começa a conversar com eles, explicar para eles, falar desde Moisés, passando pelos profetas, explicava tudo para os discípulos, todas as passagens da Escritura, e que falava a respeito dele. E quando eles iam chegando perto do povoado, Jesus fez que ia para a frente e disse: olha, fique conosco, já é tarde, a noite está caindo. E Jesus então ficou com eles, e eles partiram. Quando Jesus partiu o pão, eles realmente reconheceram que era Jesus, que estava caminhando com eles. E quando eles se deram conta, Jesus já tinha desaparecido. E um disse para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco? E eles então voltaram para Jerusalém e contaram tudo aos discípulos. E realmente Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós. Então, meu irmão, minha irmã, nós também queremos deixar o nosso coração arder pelo Cristo, que nosso coração esteja sempre ardendo, sempre aquela vontade de estar na presença do Senhor, na liturgia da palavra e também na Eucaristia. Jesus está presente, vivo, presente no meio de nós através da Eucaristia. Então deixemos ser guiados por Jesus, que o Senhor tire todos os nossos desânimos, toda a nossa tristeza do nosso coração, e possamos também confiar nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus nossas preces, ao Pai que jamais nos abandona em seu amor, que nos recria e nos renova. Ergamos o coração em prece suplicante. Vinde, Senhor, e escutai a nós, vosso povo. A nossa resposta será: ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e que vossa presença desfaça as sombras terríveis do egoísmo e da infidelidade. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e fazei-nos fortes e firmes na fraternidade e na solidariedade humana.
Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, com nossas famílias, com as crianças e os jovens de nosso continente latino-americano. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e com os mais fracos da sociedade, os indígenas, os negros, os pobres, os sem moradia. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e enchei nosso coração de paz, de concórdia e de harmonia. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ó Deus, restabelecidos por vossa graça, não nos deixeis perecer nesta vida e jamais nos desviar do caminho de Cristo, vosso Filho ressuscitado, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Colocando diante do altar nossa oferta, nossos pedidos e os nossos agradecimentos a Deus. Então você que está em casa, então faça agora sua oferta diante do altar. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene,
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença
e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, com o nosso Bispo Maurício e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos hoje, 7º dia de falecimento, de Zélia Cavarzan, Maria José Correia Lobato. Também todas as intenções foram colocadas no início desta celebração. Cada um de nós também elevemos uma oração por todos os nossos entes queridos. Por um instante, reza pelo seu ente querido na sua casa. Por todas as almas do purgatório, por todas as almas esquecidas e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires, Santo Antônio, Santa Rita de Cássia, e todos que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou seu Espírito. Com a confiança e liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo.
Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus, eis o Filho de Maria, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde com todo este meu povo para a vida eterna. Amém. Como a Eucaristia vamos receber Jesus, e hoje nós vamos fazer oração para a comunhão espiritual. Então você que está em casa, você reze comigo. Eu falo, vocês vão repetindo em casa. Oração para a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Com amor a Jesus, vamos receber a Eucaristia. Você então em casa, comungue espiritualmente. Cantemos. Jesus tomou o pão durante a ceia e dando graças partiu e deu a eles. Foi então que os seus olhos se abriram e a Jesus reconheceram. Aleluia. Foi então que os seus olhos se abriram e a Jesus reconheceram. Aleluia. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Foi então que os seus olhos se abriram e a Jesus reconheceram. Aleluia. Foi então que os seus olhos se abriram e a Jesus reconheceram. Aleluia. Exultemos de alegria no Senhor, Ele domina para sempre com poder, e seus olhos estão fixos sobre os povos, que os rebeldes não se levem contra Ele. Foi então que os seus olhos se abriram e a Jesus reconheceram. Aleluia. Foi então que os seus olhos se abriram e a Jesus reconheceram. Aleluia.
imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. E oremos. A terra disse Jesus aos seus discípulos: Vinde, comei. E tomou o pão e lhes deu. Aleluia. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossos sentimentos à família de Zélia Cavarzan e também pela família de Maria José Correia Lobato. Nossos sentimentos, conto com as nossas orações e de toda a comunidade. Quero fazer uns agradecimentos. Quero agradecer ao Márcio, sua esposa, o Borinho, o Nando, o Gucione, o Anderson, por terem emprestado e conduzido suas caminhonetes com o Santíssimo Sacramento. Também agradecer ao pessoal do som, com os acólitos e com a equipe de filmagem e fotografia pelas ruas da cidade. Também agradecer ao batalhão da Polícia Militar,
por ter nos escoltado em segurança durante esse ato de fé e amor. E a todos que nos ajudaram, direta ou indiretamente, para que tudo saísse de acordo com a vontade do nosso Pai, amoroso e misericordioso. Tenha todo o povo de Macatuba, todos os nossos irmãos e irmãs que no domingo passado também não mediram esforços e fizeram seus altares diante de suas casas para adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Então, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Continue tendo essa fé, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, que seu coração estejam sempre ardendo como o coração dos discípulos de Emaús. Lembrando também que sexta-feira que vem nós temos a missa em louvor a São José Operário, às 7h30 da noite. Então, vamos rezar por todos os trabalhadores, trabalhadoras. Então você pode estar acessando a nossa internet, nosso portal, Comunica Paróquia, e acompanhar conosco a missa em louvor a São José e também o Sagrado Coração de Jesus, que é a primeira sexta-feira do mês também. Então, todos vocês estão convidados a participarem conosco. Então vai curtindo, vai compartilhando, né, no nosso site, e vai também passando para todos que vocês conhecem. Então Deus abençoe a cada um de vocês. E lembrando, também quero agradecer todos os nossos dizimistas da nossa paróquia que têm colaborado conosco. Então o escritório está aberto de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, e aos sábados das 8 às 11. Então você pode estar trazendo o seu envelope do dízimo aqui no escritório paroquial. Então eu agradeço a todos vocês que têm colaborado conosco. E os coordenadores podem retirar também os envelopes já no escritório paroquial, que já está pronto, o envelope do mês de maio. Agradecer também a todos que estão aqui conosco nesse dia de hoje, os ministros da Eucaristia, os leitores, os acólitos, também o pessoal da nossa Contra-Regra, né, que estão aí filmando, estão no som. Obrigado, viu? Evandro, Branco, também o Carlos. Todos que com boa vontade estão aqui conosco, participando da Santa Missa. E vocês todos que estão em casa também, obrigado por ter nos acompanhado até esse momento. Deus abençoe a todos. Vamos dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Fiquem em paz na sua casa. Bom domingo a cada um de vocês, e que o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou,
morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte